Fala galera do Tab Brasileirão, meu nome é Thaís Azevedo, eu sou cronista do Santos, lá no Instagram Bendito Seja Futebol _SP. Se você ainda não segue a gente por lá, pausa esse vídeo, corre lá, segue a gente. Quando voltar, aproveita e já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações no sininho, tá bom? Tô aqui para comentar um pouquinho com vocês sobre os próximos 5 jogos do Peixe. Vai ser uma sequência bastante difícil. Amanhã, terça-feira, a gente já pega a LDU lá no Equador, às 7h15, um jogo muito difícil pelas oitavas de final da Libertadores. Difícil por conta do fator fora de casa, que com a LDU dá uma falta de ar, né? Todo mundo sabe que jogar com a LDU lá no Equador é bastante difícil, a bola rola diferente, o chute sai diferente e o fôlego é outro também. Então a LDU tem um histórico muito bom jogando dentro de casa na Libertadores, inclusive pegou o São Paulo na fase de grupos e ganhou facilmente. E a gente espera que com o Santos a história não se repita, né? O Santos vem um pouco desfalcado devido aos problemas da Covid, muitos jogadores se recuperando, alguns acabaram pegando numa segunda leva, como o Luan Pérez. Então a gente vai ainda com um time bastante desfalcado, o Cuca ainda não vai conseguir estar à beira do campo, vai ser o Marcelo Fernandes ainda que vai estar comandando, e pelo que a gente viu nos últimos jogos, vai ser um jogo bastante sofrido pra gente. A gente espera que seja um placar não muito desfavorável para o Santos, é difícil acreditar numa vitória, mas vamos manter o pensamento positivo e esperar pelo menos pior. Na sequência, o Santos pega o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Essa partida vai acontecer no sábado, dia 28, lá na Vila Belmiro. E é o jogo pra gente marcar ponto, né? A gente não pode mais perder pontos dentro da Vila Belmiro, dentro de casa. A gente já deu muitos vacilos nesse Campeonato Brasileiro jogando na Vila. E contra o Sport, que não vem em boa fase, o Santos tem que mostrar o seu futebol, independente de quem venha a jogar. Podem ser os meninos da Vila, podem ser os titulares recuperados, mas o Santos precisa vencer esse jogo para não se desvencilhar tanto do grupinho ali do G4, né? Na sequência, o Santos volta para jogar Libertadores contra a LDU, o jogo de volta, um jogo bastante difícil também que vai acontecer no dia 1º de dezembro e na Vila Belmiro. Vai ser um jogo que vai depender bastante do placar de amanhã. Os placares se somam, né? Então, dependendo do que a gente tiver de resultado amanhã, vai ser um jogo um pouco mais difícil na Vila. Mas, da mesma maneira que com o Campeonato Brasileiro, na Vila a gente precisa se garantir. A gente, por mais que não tenha um elenco tão recheado, a gente tem totais condições de fazer uma boa partida contra a LDU e tentar avançar para as quartas de final da Libertadores, que ainda não tem data definida, então a gente precisa ver como que vai ser. Se a gente passar, é possível que a gente pegue o Grêmio, um jogo bastante difícil também, mas vamos aguardar nos próximos episódios aqui no Tab Brasileirão, vocês vão poder acompanhar como que vai ser. Voltando ao Campeonato Brasileiro, a sequência fica bastante pesada pra gente. A gente pega o Palmeiras na Vila Belmiro no domingo, às 4 horas na Vila Belmiro, né? Jogo também de volta, digamos assim. No primeiro turno, o placar foi de 2-1 para o Palmeiras. Então, agora também dentro de casa a gente precisa mostrar o nosso futebol. O Palmeiras também teve alguns problemas aí de desfalques decorrentes da Covid-19. Então, todos os times estão tendo, né, em algum momento, um surto da doença que vai prejudicar o elenco e o futebol, o desempenho no campeonato. Então o Santos precisa, apesar de tudo isso, manter um nível adequado, né, do futebol, e a gente não pode continuar perdendo pontinhos bobos, né, principalmente dentro de casa. E depois a gente encontra o Flamengo que no primeiro turno deu uma dorzinha de cabeça pra gente, foi um dos primeiros jogos em que a gente começou a reclamar bastante do VAR, e a partida terminou em 1-0 lá no primeiro turno, e para esse segundo turno o Santos não pode bobear. Por mais que seja um jogo fora de casa, no Maracanã, bastante difícil, contra o Flamengo, que agora vem embalado, pegou um ritmo com um novo treinador, mas a gente também
tem que se impor de alguma maneira. A gente já viu no primeiro turno, por mais que tenham diferenças, né, desse tempo para cá, a gente viu que a gente tem condições de bater de frente com os times, né? O Campeonato Brasileiro não tá com um nível técnico muito alto, muitas contusões, algumas surpresas em resultados. Então, o Santos não pode ficar dando bobeira e se afastar muito mais do batalhão lá de cima, né? A gente disputa aí por uma vaga na Libertadores, uma vaga na pré-Libertadores. Eu acho que título fica um pouco difícil para o Santos, mas do jeito que está embolado sempre é possível. Então a gente precisa se manter jogando com qualidade, deixando de lado esses problemas externos. O jogo contra o Flamengo vai ser no dia 13 de dezembro, um dia depois das eleições do Santos, que vão ocorrer no dia 12 para escolher o novo presidente. Um assunto totalmente polêmico, que tem muita discussão dentro do clube. Então vamos aguardar qual que vai ser o resultado dessa eleição e como que isso vai impactar no desempenho da equipe, tanto no jogo do Flamengo quanto nos próximos que virão em seguida. Então, para conferir tudo isso, fiquem ligados nos próximos vídeos aqui no Tab Brasileirão, a gente vai comentar tudo para você. Se você curtiu esse vídeo, já clica aqui, compartilha com os amigos e vamos torcer bastante para o nosso Peixão, para ele conseguir uma vaga ali na Libertadores e para ele avançar também na Libertadores desse ano, que acho que a gente tem ainda alguma chance de ir para frente. Campeonato mata-mata é sempre uma surpresa, é um dos que a gente tem mais chance de conseguir algum título agora que a gente foi eliminado, apesar do nosso histórico em mata-matas. Mas vamos ver, pra cima deles, e bendito seja o futebol aqui no Tab Brasileirão.